You can count on me like 1, 2, 3. Olá, estamos aqui para o nosso podcast Nós Entre Casais e Famílias e a Vida Real. Hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo, que é o momento do ciclo de vida da família em que os filhos saem de casa. O tema do nosso episódio de hoje é soltar sem perder, sair sem cortar. Desafios vividos no momento da saída dos filhos de casa. E numa linha mais geral, que a gente começou a desenvolver já no podcast passado, se você não viu, vai lá ver, o 1 e o 2, a gente vai estar falando sobre as dores, as dificuldades, os conflitos, né? Quem está com o tema dos conflitos aí, como nossa linha de orientação, que vão acontecer tanto conflitos internos, que é uma ambivalência que muitas vezes pais e filhos têm, nesse momento que é mais conhecido, né, Ana, como o ninho vazio. É o momento do ninho vazio. Tem uma expressão técnica que a gente chama de o lançamento dos filhos. E essa ideia é muito interessante, porque a ideia do lançamento, ela vai estar falando sobre alguém está lançando, né? Mas também as pessoas se lançam. E aí, quando eu estava pensando no nosso podcast, eu pensei sobre os foguetes, o lançamento dos foguetes. E quando tem todo um preparo antes, um preparativo antes, né, para você lançar um foguete lá para a Lua, para Marte, seja lá onde for, e todo mundo envolvido, né, na criação daquele foguete. A gente pode estar falando aí da criação dos filhos, né, a família nas várias etapas do ciclo vital, como você falou. Então tem, né, esse momento em que tem o lançamento, quer dizer, como é que eu me preparei como pessoa, né, falando do ponto de vista dos jovens, como é que o casal veio, né, a família veio preparando essa saída, ou então mesmo os pais solos e mães solos, né, que criam sozinhos seus filhos, como é que é esse momento, ou porque ficaram viúvos ou viúvas, então como é que é esse momento em que vai ter essa grande transformação, em que o casal vai ficar mais sozinho em casa, às vezes tem uma casa muito grande, ou uma casa muito pequena. É muito comum a gente ouvir, nossa, a casa ficou tão vazia. Né? Outro dia eu estava na feira, fazendo compra lá com o rapaz com quem eu compro carne, ovos, etc. Aí ele falou, dona Sandra, eu agora estou tentando fazer dieta, né? E eu falei, fiz uma feijoada maravilhosa. E ele falou, não posso mais comer. E também, né, qual é a graça, né? Estamos lá, minha mulher, fiz uma casa tão grande, 3 quartos, para quê? Aí eu falei, mas veio os netos, e meus netos já têm 20 anos. Aí eu fiquei pensando o seguinte, ele teve 2 momentos de ninho vazio. Ele está vivendo o segundo momento, que é o momento em que eles já lançaram os filhos, aí os filhos voltaram com os filhos pequenos, eles vivem aquele momento dos netos, e aí agora os netos já estão grandes, vivendo a sua vida. E aí, como eu já estava nessa atmosfera, né, da gente conversar sobre esse momento, eu pensei, caramba, vamos lançar lá pela primeira vez no nosso podcast essa ideia do segundo ninho vazio. O segundo lançamento em que já é o casal de avós que sente novamente que a casa ficou vazia. Pois é, gente, quando a gente olha para as famílias, né, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de ciclo vital da família. A família ela vai passando por fases, né, e a cada fase questões vão surgindo, né, e nesse momento do ciclo vital, que é a fase do ninho vazio, é um momento em que alguns lutos vão precisar ser feitos, em que a noção de identidade ela também vai precisar ser revista, em que o casal vai precisar muitas vezes se perder. E aí tem uma pergunta, né, que eu fico pensando assim, que é importante, que é, o casal, ele era um casal que tinha filhos ou eram pais que dividiam a casa? Porque tem uma diferença, né? Tem casais que quando tem filhos, eles acabam vivendo só em função dos filhos, né? E aí deixam de ser casal.
Então, nesse momento do ninho vazio, se o casal, né, deixou de ser casal quando teve filhos, passou a funcionar só enquanto pais, o que acontece é que o casamento ele pode entrar em crise, geralmente entra em crise, a gente fala, né, crise é oportunidade de mudança, né, oportunidade de crescer, oportunidade de rever a vida, rever o projeto de vida, né, mas esse momento ele é muito delicado porque, né, o filho que antes estava em casa, dependia desses pais, agora está se projetando no mundo, buscando a sua autonomia, e é um momento que, por um lado, os filhos podem sentir medo, e os pais também, né? Então, é interessante porque se os pais eles não confiam que o filho vai dar conta da própria vida, né, vai conseguir se organizar financeiramente, né, construir a sua autonomia, o que vai acontecer é que geralmente os filhos também vão ficar inseguros, né? E aí isso vai dificultar exatamente esse lançamento dos filhos, que é o que a Sandra estava falando, né? Quer dizer, o exemplo do foguete é ótimo, né? Quer dizer, esses pais eles vão estar ali ajudando o foguete a ser lançado, ou eles vão ficar segurando ali o foguete para ele não ser lançado, né? Porque tem para a unidade principal, que seria aqui na minha metáfora, né, o jovem poder ir cumprir lá, né, a sua aventura na vida adulta, seja casando, seja morando sozinho, seja, enfim, né, indo morar com alguém, com amigos, são os estágios. Então eu penso, porque a construção do lançamento ela é feita de estágios, não é uma coisa que de repente acontece, como você estava falando. De repente os filhos cresceram. E eu acho interessante, até peguei a escultura aqui, né, que tem o casal, depois tem o casal aqui suspendendo, né, botando o filho para cima, e aí se você inverte, você tem, na escultura fica assim, o filho apoiando os pais ficam com a perna fora do chão, e eles podem até inverter. Então, olha só, olha essa escultura que foi muito interessante, né, foi a arquiteta que me sugeriu, amei. Então, aqui, né, os pais estão, né, apoiando os filhos, estão aqui brincando, uma brincadeira luta. Se a gente tem o que a gente chama dos filhos trancados, os filhos passam a apoiar os pais, e aí, ó, centrado nos filhos, os pais começam a ficar com a perna para o alto e às vezes a família fica até de cabeça para baixo. Então não se entende muito bem por que o filho não está conseguindo sair e fica como se a responsabilidade fosse do filho, mas a responsabilidade é do sistema. É dessa construção dos estágios. Eu gosto sempre de lembrar que a gente vai falar isso mais para o fim. Gente, se gerar algum incômodo, esse tema às vezes gera incômodo tanto nos pais quanto nos filhos. Sustenta aí, escuta até o fim, escreve pra gente, fala o que você pensou, o que você sentiu, porque assim, ele é um tema, eu tenho o maior interesse de falar dele, porque eu me dei conta, inclusive fazendo, né, me preparando aqui para o nosso podcast, de um aspecto que eu nunca tinha pensado, sobre a influência da imigração há 4 gerações atrás, na saída de casa da minha mãe e do meu pai, né? Porque eu venho de família de imigrantes e de imigrantes, e isso tem consequências. Então, a gente tem ali a organização da família nuclear, como você, achei ótimo você ter falado isso, que os pais muitas vezes perdem aquela conjugalidade, e a família fica sentada na criança, na infância muito bacana, na adolescência, aí a casa fica cheia de vida, vem os adolescentes, né? O que eu estou colocando, inclusive aquela família que vive muito bem os estágios, ela às vezes ela é pega de surpresa, e vem a célebre frase, não foi que eu errei, porque aí os filhos, o que a gente chama de sintomas ocultos, né? Os filhos não terminam a faculdade, ou vão para uma faculdade, vão para outra, não conseguem sair de casa. E tem uma coisa, né, a gente falando dessa coisa das fases do ciclo, né, é que no momento de transição, se o sistema ele não é flexível, tá, a ponto de se adaptar à nova fase de vida, é nesse momento que vão surgir patologias, inclusive
a questão, né, que a gente chama do paciente identificado, que é um membro sintomático da família, que adoece, né, e esse membro sintomático ele pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser todo mundo, né, mas na fase de transição, pela impossibilidade de mudar, né, de buscar uma nova boa forma, esse sistema, ele se mantendo do mesmo jeito, ele vai precisar, muitas vezes, que alguém adoeça para que ele não se transforme. Então entra aí, né, a função, inclusive, né, do paciente identificado nessa fase de transição, que é o momento em que é comum que surge. Né? Na verdade, o sintoma, né, ele vem como regulatório do sistema. O jovem ele tem sentimentos, né? A gente falou da primeira, na segunda episódio, eu acho que a gente tocou no tema da diferenciação, né? Pelo menos um pouquinho, né? Que é aquela importância de você pensar diferente, poder fazer um limite, né? Uma fronteira entre o que o outro sente e como isso te afeta, mas assim, que eu falei de ambivalência um pouquinho atrás. Muitas vezes tem aquela ambivalência assim, eu quero que os filhos saiam, mas, ai, tão bom, né? Não quero que os filhos saiam. E os filhos também percebem, às vezes, essa mãe que não tem projeto, que o casamento não foi tão bem sucedido, mas ali continuou, então já tem o divórcio, como eu falei, hoje as pessoas ficaram viúvas, e tem ali aquela organização, né? É muito comum, só antes de passar a palavra para você, que eu quero que você fale também sobre isso, me ocorreu assim, os adultos, né? Porque filhos adultos, e aí assim, as crianças. Mas que idade tem as crianças? 29 e 25. Isso a gente vê muito na terapia de família, né? Os pais se referirem a filhos adultos como crianças, os pais se referirem a adolescentes como crianças, né? A gente fica muito atento às palavras, né? Da forma como as pessoas falam, tem a ver com como elas se sentem, como elas sentem, né? Meu bebê é um homem de 30 anos. Mas, pois é, você falou uma coisa importante, assim, fiquei pensando, o filho cresce de repente. É interessante que quando a gente tem a oportunidade de ver criança em fase de crescimento, né, quem está com ela geralmente não percebe, o crescimento ele é pequeno. Se você fica, por exemplo, 6 meses sem ver uma criança, quando você encontra a criança, quem está de fora percebe, nossa, cresceu. Os pais não vão percebendo, porque são mudanças pequenas, né? Então são mudanças imperceptíveis, mas os filhos vão crescendo, né? Vão crescendo, vão amadurecendo, vão construindo autonomia. E se a família não vai, inclusive a adolescência, que a gente vai falar no outro episódio, é esse teste de experimentação da vida adulta, né? Então, se a família não vai experimentando, tanto os filhos como os pais, e fazendo as mudanças que são necessárias nas tarefas desenvolvimentais, né? Porque, na verdade, o lançamento do filho, ele vai falar de 2 aspectos muito importantes, que é a possibilidade daquele jovem adulto se manter financeiramente e emocionalmente. Porque muitas vezes os filhos saem de casa, e a gente vai falar sobre algumas questões que acontecem, inclusive até na minha própria família, que meu avô tinha 5 filhos e uma lojinha. Esse é o avô imigrante. Então, olha que interessante a organização familiar. Imigrantes, tanto o avô quanto a avó paterna. A minha bisavó materna morava com a minha avó, porque ela não tinha uma organização dela, ela deixou tudo lá, foi ela que imigrou, então ela deixou tudo lá no Líbano e veio para o Brasil. Aí a filha dela se casa com meu avô, que veio da Síria, eles se conhecem aqui. E aí eles fazem uma lojinha, não vou entrar em detalhes, né? Como é que chegou na lojinha, etc. E aí o meu avô descapitaliza a lojinha para construir um prédio, vejam bem, com 6 apartamentos. Eles tinham 5 filhos e 2 lojinhas no prédio. Então, o que estava na cabeça desse meu avô, e que de fato aconteceu com alguns filhos,
Isso é muito interessante. Eu lembrei que o meu avô paterno, Aham, cada filho que se casava, ele dava uma casa de presente. Claro que ele tinha a possibilidade de fazer isso, né? aham. Inclusive, a casa que ele deu para o meu pai era na mesma rua da minha tia, a tia que eu sempre fui muito próximo, não por acaso, né? Morava na mesma rua. E eu falei, que interessante, né? O pai compra a casa e dá para os filhos, né? Ele está dizendo, ó, vai lá, segue a sua vida, né? Tem uma Aham, mensagem aí, né? sim, Diferente do outro que constrói um apartamento para ficar um em cima do outro e ninguém sair de perto, né? Ficar sempre isso, perto do outro, né? isso. Isso vai organizar nas famílias uma forma de relacionamento em que existe uma mensagem que não vai para muito longe. Então é aquela família que tem a casa no terreno, aí tem o puxadinho, aí depois quando separa faz uma confusão danada. Gente, isso em todas as É, classes sociais. É em todas as classes é. sociais, tá? Então é assim, é morar no mesmo prédio, não precisa ser que nem o meu avô. O que eu pensei quando eu fiz isso aí, essas percepções eu só fui tendo depois que eu comecei a fazer minha formação em terapia de família, como terapeuta de família, e comecei a trabalhar com as famílias, que aí a gente, quando vai fazer a formação, olha para as nossas próprias questões, porque nada disso a gente percebe. É como perguntar para o peixe como é que é viver na água. O peixe vai olhar para você e dizer, que pergunta é essa? Né? Então, eu só fui perceber isso, né? Então, pela família paterna, vejam bem o que eu pensei, tiveram outras questões também, mas a loja do qual três pessoas viviam dessa loja e o outro das lojinhas, né? Só um se diferenciou, mas que mais tarde volta para morar no prédio. Muito interessante, Uhum. né? Então, a loja, né, como a gente chamava, a loja, ela era a oportunidade das famílias irem em frente. E o prédio era manter todo mundo ali junto. Então, eu estava falando da organização dos domingos, dos sábados, das festas, das visitas, como é que Uhum. aquele relacionamento, né, vai acontecer. E, bom, várias questões aconteceram, mas uma questão que ficou na minha cabeça com a descapitalização, que para construir um prédio de 6 apartamentos e 2 lojinhas, eles acabaram tirando o meio de em frente. Uhum. Porque eles, entende? Então, assim, é muito paradoxal o que às vezes as famílias são capazes de fazer sem perceber que vai manter ou economicamente ou emocionalmente as pessoas ali. Tem uma coisa, né, que eu fico pensando assim, pais muito controladores, né, que são geralmente pais que não confiam que o filho vai dar conta, ele precisa estar ali para se certificar de que o filho vai conseguir, né, pais muito controladores acabam não incentivando a autonomia dos filhos, porque os filhos, né, que ficam sendo, eles se guiam por aquilo que o pai e a mãe dizem que ele tem que fazer. Então ele não assume responsabilidade, ele não aprende a assumir responsabilidade, né? Esse tipo de funcionamento, né, é um funcionamento que não propicia esse lançamento. Eu lembrei aqui, né, de uma situação de uma cliente minha que ela trabalhava, ela tinha 30 e poucos, 30 anos, eu acho, quando a gente falou sobre isso pela primeira vez. Ela trabalhava, tinha o dinheiro dela e morava na casa dos pais. E eu achava estranho, e eu acho estranho, né? Porque eu saí de casa cedo, com 18 anos, eu saí de casa para estudar, né? Bancada pelo meu pai, né, estudar em uma outra cidade, mas saí de casa. E foi um processo, depois me tornar independente, por aí foi. Mas eu sempre achei estranho, né, os jovens, 20 e poucos anos, que não queriam sair de casa. Né? E eu perguntava, você não tem vontade de sair de casa? É interessante que essa pessoa, uma vez, os pais viajaram, e aí ela se deu conta, como foi bom ficar sozinha, né? Ela falou, nossa, foi tão bom ficar sozinha, quando eles voltaram e eles brigavam. Ah, eu não aguento mais, essa primeira vez que ela expressou foi nesse momento, não aguento mais a briga dos pais. Mas foi interessante porque teve um momento lá, né, isso um pouco depois, tal, em que ela começou a falar em sair de casa, aí os pais fizeram uma obra em casa, né? E isso é muito comum. São várias histórias assim, não é só uma, não, tá, gente? Isso eu Várias falo, eu histórias. ri Aí fizeram uma obra no quarto, para o quarto ficar melhor, não sei o quê. Aí falaram para ela, mas como é que você vai sair agora? A gente acabou de fazer a obra, né? Que essa coisa é ambivalência, né? Eu quero que você vá sim, mas fica mais um pouquinho aqui, eu vou criar uma situação confortável para você, né? E
E aí que a gente vê que a autonomia, ela exige uma experimentação, né? Como é que a gente constrói a autonomia? Experimentando, né? Então vai lá, aprende a lidar com o dinheiro, aprende a fazer conta. Eu sempre falo com o paciente meu que vai sair de casa, faz uma planilhazinha, anota, pergunta para o seu pai, para a sua mãe, quanto é que custa a conta de luz, conta de gás, internet, não sei o quê, porque eles não sabem. E os pais não dizem, né? O que me surpreende. Né? Caramba, tem que também, de alguma maneira, que a história de eu vou dar o anzol, mas eu não vou ensinar a pescar. Eu posso ensinar a pescar, sim. Isso é facilitar. É o que você está falando do processo de dar o peixe e não dar a vara e ensinar como pegar. Dar o anzol e a vara, tá certo. Normalmente as pessoas não... Eu estou te ouvindo e estou pensando assim, sobre como é importante a questão da cultura e dos valores, né? Os valores familiares, os mitos familiares, que eu estou pensando, a gente está falando bem da família brasileira. Uhum. Que a família brasileira, com todos os imigrantes que nós temos, que tem essa cultura da família ficar perto, dos filhos ficarem perto, né? São os portugueses, que tem essa cultura de ter a loja embaixo e constrói em cima, são os italianos, que é a família. Tem a família dos afrodescendentes, dos pretos, que também tem a questão, que é a questão, é uma imigração forçada. Então, estar junto é uma forma de você ter poder, de você sobreviver. Então, tem várias questões que são bem importantes, que falam dessa sobrevivência que nós, brasileiros, tivemos. Gente, japonês, então, todo mundo, né, na obediência paterna. Assim, mais para o sul, tem nas famílias, tem a colonização mais alemã, mas também não muda tanto, que tem essa questão importante da imigração. Eu queria colocar como eu penso que é uma questão importante. Agora, nossos povos originários, os índios, vive todo mundo junto, todo mundo em tribo. Então, assim, a gente não tem para onde correr, em termos da nossa formação, né, cultural. Agora, por que eu estou trazendo isso? Por causa dos valores que a gente tem, que vão influenciar na criação. Porque quando você estava falando essa criação que a gente tem brasileira, que é muito protecionista. Então, falando em protecionismo, deixa eu mudar a palavra. Na verdade, a superproteção, a gente sabe em psicologia que ela não protege. Ela fala muito mais do medo dos pais, do pai, da mãe ou do casal, em relação a esse ir soltando dos filhos. Então, por que não protege? Porque essa capacitação que a gente está falando o tempo inteiro aqui, do que os pais fazem para os filhos e para si mesmos, porque há uma reflexão necessária, que é o que aconteceu com a minha vida pessoal, com a minha vida de casal, que quando os filhos nasceram, eu me casei com os filhos. Nós, o casal, nos casamos com filhos e passamos a viver em função dos filhos. E aí, muitas vezes, isso não é uma coisa que foi dada, é um empréstimo. Então, se eu me doei tanto, e isso pesa muito para os filhos, nossa, eu me doei tanto, como é que eu vou sair? E aí eu quero retomar o tema do nosso central, que é o Meio Vazio e o lançamento dos filhos. Vou voltar para o nosso título. Soltar sem perder e sair sem cortar. Desafios e conflitos. Por que a gente falou sobre essa saída, que a gente deu esse título, que nos pareceu o melhor resumo para o que a gente estava falando, que a gente queria falar, soltar sem perder e sair sem cortar. Responde aí. Porque o medo dos pais é de que os filhos saiam de casa e com isso eles percam esses filhos, com isso eles se afastem desses filhos. O que a gente trabalha geralmente na terapia com esses pais é a necessidade deles revisarem a relação com esses filhos, né? Então, é possível ser pai de filho adulto, né? É possível ser pai e mãe de filho que tem autonomia. Não precisa deixar de ser pai e mãe porque o meu filho tem autonomia. A relação muda, é um outro tipo de relação. Então, isso não vai significar necessariamente uma perda ou um afastamento, mesmo que o afastamento seja físico, né? Mas o medo dos pais é de que nessa saída eles percam os filhos, né? E
o medo, inclusive, de vivenciar essa casa vazia, o silêncio da casa, né? Chega em casa, não tem... Eu passei por isso. A minha filha, quando saiu de casa, minha filha e minha enteada, né? Na verdade, a enteada saiu primeiro, depois a filha saiu, eu senti uma tristeza quando eu entrava naquele quarto. E ela levou algumas coisas, né? Mas tinha algumas outras ela deixou, né? E aí ficava ocupando, tinha um armário inteiro cheio de coisas dela que ela, inclusive, não usava. Um dia eu falei, né, muito tempo depois, né, sei lá, 3 anos depois, minha filha tem umas coisas lá, vai lá ver o que você quer. Ah, não sei, aí ela foi um dia, pegou, outro dia eu levei umas coisas, mas eu guardei coisas, tá, gente? Tem coisas lá até hoje, tá? Tem uns jogos, por exemplo, estão lá até hoje. Inclusive uns brinquedos da infância que eu também guardei. Ela jogou fora os brinquedos da infância, eu guardei um pouquinho. Então, assim, tem um luto que a gente vive, né? Que é isso, assim, esse momento a casa fica vazia. Aquele lugar que era ocupado na mesa, ele já não é mais. Então, é um momento que não é fácil para os pais, não. Eu pensei 2 coisas, Ana. Eu pensei no ninho, eu pensei na minha saída, porque a gente não quer tomar muito tempo, mas eu acho interessante, porque a minha saída, minha irmã saiu primeiro, também tem isso, né? E a minha irmã saiu cedo. Ela queria sair com 18, 19 anos, aí minha mãe disse que ela tinha que terminar a faculdade, saiu casando, mas ela saiu de casa com 21, eu tinha 17. Eu fiquei com uma sensação de muito peso e muita responsabilidade. Fiquei feliz porque ganhei um armário para mim, porque ela levou tudo, então a parte do armário dela ficou para mim. E ali um pouco fiquei desfrutando um pouco daquela vivência de filha única, mas eu comecei a sentir uma angústia. Eu saí de casa, assim, 10 dias antes de fazer 27 anos. E eu estava vivendo um medo, eu senti uma impotência, que eu pensava assim, eu não vou conseguir sair. E eu queria sair, eu não sabia qual razão que eu queria sair. Eu percebia que era algo emocional, porque eu vivia uma vida muito confortável. Eu era filha única, eu dava um quarto só para mim, sabe? Dava espetáculo, né? Não precisava fazer comida, não gastava dinheiro, etc. Mas eu comecei a juntar dinheiro para comprar telefone, para quando eu me formasse, os clientes terem um telefone para ligar. Porque era caro o telefone, era caro, né? era plano da Telerge, gente, Era existiu caro. na vida. As pessoas tá? alugavam telefone, né? Então eu entrei junto na época com meu namorado, hoje meu marido, falei para ele, você vai pagar metade, eu vou pagar metade. Fiz estágio em RH, só para poder ganhar dinheiro, que em clínica eu não pagava, para eu poder comprar um telefone, para quando eu me formasse, o cliente ligar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha esse preparo, eu ficava pensando, meu Deus do céu, psicologia é uma profissão de longa distância. Mas, bom, eu saí casando, tá? Até teve uma vez que a gente aqui fez um evento aqui no Dia do Psicólogo, o Marcelo, muitas questões que a gente não aprende na faculdade, muitas questões do ponto de vista financeiro, etc., né? O Marcelo me ajudou bastante. E aí a gente estava numa conversa, para não alongar aqui, a gente estava numa conversa, e aí o Marcelo vira do nada e diz assim, porque eu te ajudei a sair de casa, financeiramente. Uhum. Aí eu falei para ele, eu te ajudei a sair de casa emocionalmente, porque eu emocionalmente estava preparada, mas você sabe o que na verdade tinha ali me dificultando? É que eu era a segunda a sair de casa, então eu ia deixar o ninho vazio. E tinha a história que eu não vou me alongar, mas é que é muito bacana, porque do lado materno, o meu avô e a minha avó materno, que tinham feito a casa que eu morava, quando a minha mãe e meu pai se casaram, deram a casa para eles, porque eles tinham construído uma outra, lá em Jacarepaguá, um sítio. E aí, eles tinham um quarto principal dentro da casa. O maior quarto da casa ficava reservado, que antigamente Jacarepaguá, gente, era muito longe, era zona rural. Então, quando eles vinham aqui para a cidade, eles ficavam nesse quarto, que era o maior quarto da casa. Gente, o maior quarto da casa é o maior quarto mesmo, né? Olha que coisa interessante. Eu estou colocando isso para você, porque eu quero falar uma coisa bem, bem importante aqui. Que não é só a dificuldade daquela pessoa, tem uma história das famílias, tem a história de como é que a sua mãe saiu de casa, como é que seu pai saiu de casa, que muitas vezes vão estar atuando nesse trancamento do filho. Como é que você fez a sua saída de casa vai afetar os seus pais, seus avós, a tua saída de casa,
jovem. Sandra, porque algumas mudanças. Ontem eu estava olhando, né, arrumando uns livros e me deparei com um livro falando sobre a legislação brasileira, sobre a família, né? E aí, na década de 60, que foi feita uma reformulação, e ali a mulher deixou de ficar sob a tutela do marido, né? Teve algo mais específico ali. Enfim, foi todo um desenvolvimento, né? Porque o que acontecia, e isso é importante, né? A mulher saía de casa para casar, né? E aí, com a mudança da nossa sociedade, porque é interessante você pensar, né, no início do século XX, né, a mulher, ela não respondia por ela. O homem tinha que autorizar a mulher, falando de Brasil, né, a trabalhar. Outros países também. Né? Ele definia a questão dos bens, uma série de coisas, enfim. Mas aí, com toda a mudança que foi ocorrendo na nossa sociedade ocidental, né, e a mulher ganhou um novo lugar, então, hoje as mulheres saem de casa para estudar, para trabalhar, porque elas querem morar sozinhas, não é mais para casar. Né? Porque é interessante. Pode ser para casar também. Mas não é o casamento, porque o casamento não é o passe, né? Porque o casamento era o passe. E as pessoas, que tinha uma questão da relação das famílias, uma questão da liberdade, né? Os filhos, eles eram criados com pouca liberdade, né? Inclusive, podia ler essa história de levar namorado em casa, dormir com o namorado, que hoje é possível, né? Se você pensar em 30 anos atrás, isso não se dava dessa forma. Então as pessoas queriam sair de casa também para que elas tivessem mais liberdade, né? E na medida em que as relações familiares foram se transformando, se democratizando, né? E surgiu a questão da própria liberdade sexual, né? Então hoje em dia o filho pode fazer sexo em casa, ele não tem que sair de casa para fazer sexo. Aí fica muito confortável para sair, vem a geração canguru, pois é, que o ninho esvazia nunca, né? A geração canguru. E outra coisa, né, Sandra, que isso é importante, fiquei pensando, né, quando o filho tem alguma questão, por exemplo, relativa a uma saúde mental, né, um transtorno mental grave, né, algum tipo de situação que impede que ele seja autônomo plenamente, né, que aí é um outro luto que os pais vão viver também nessa época, né, que é assim, caramba, esse filho não vai sair de casa. Não vai sair de casa. E, na verdade, quando a gente falou sobre pais atípicos, né, de crianças atípicas, ou, como você falou, um comprometimento não só de doença mental, mas qualquer outro tipo pensando na própria questão, né, de criança de deficiência, sim, com né? certeza, criança atípica. Qualquer criança portadora de deficiência, que, na verdade, a família vive desde a infância o fato de que o filho não vai sair. E quem é que vai cuidar, então? Exatamente. O medo que os pais vão vivenciar nesse momento, né, de uma situação na família próximo, né, enfim, de uma filha, né, que ficou em função de um acidente totalmente dependente. Né? Você botou a mão no coração. Porque dói, né? E eu escutei outro dia, né, o pai dizendo para mim, como é que vai ser quando a gente morrer? Né, assim, porque, né, o pai e a mãe já aí passando dos 70 anos, né, ou chegando aos 70, mais ou menos isso, e o medo dessa filha, quanto tempo ela vai viver, né, como é que vai ser, os irmãos vão cuidar, será que vão cuidar? Aí tem milhões de questões, né, então eu trouxe isso, porque assim, a gente fala do filho ser lançado, né, e do ninho vazio, mas tem um outro problema também, muitas vezes, que é dele não sair, a dificuldade de sair. Eu estou feliz de você ter trazido, porque era um dos temas que eu queria abordar, né, que a gente está falando aí de uma maior quantidade de pessoas que tem essa questão do quando vai sair, não vai sair, né, das famílias que têm essa possibilidade, porque tem as famílias que não têm essa possibilidade. Agora, de qualquer maneira, a gente acabou trazendo essa noção de como que é importante pensar na transformação, né, que se transforma, que a vida não para. E quando a vida para, a gente cria sintoma. Quando essas mudanças do ciclo vital, que tem que acontecer de uma etapa para outra, que a gente chama de tarefas desenvolvimentais, aprender a ganhar dinheiro, aprender a cuidar de si. Eu costumo brincar que casamento que não tem choro, eu acho muito esquisito.
Mas aí, Sandra, vamos então Porque tentar. dói. Então vamos deixar aí algumas questões que a gente pode continuar falando. Isso, sim, eu Se acho vocês que. quiserem escutar mais sobre a gente falar desse assunto, então escreve pra gente, compartilha com os amigos que estão vivendo esse momento. Esse tema não tem como a gente abordar tudo, e nem todas as questões, elas vão ser trabalhadas só porque você está escutando a gente. E muitas vezes tem que fazer uma terapia mesmo, né? Uhum. E agora, para quem é profissional que está nos escutando, esse é um dos momentos cruciais, né? Porque passa uma família, e se você é terapeuta individual, muitas vezes você não está sensibilizado para questões transgeracionais que são importantes. E para mim, eu costumo dizer que a minha vida se divide entre quando eu não era terapeuta de família e depois que eu me tornei terapeuta de família, pela amplitude desse olhar, né? Então, gente, olha só, toca o sininho, compartilha com os amigos, escreve pra gente. A gente está no YouTube, no Spotify, e aí vamos deixar alguma reflexão para eles, alguma pergunta provocativa. Eu fiquei pensando que eu acho que o grande tema aqui que a gente está falando, né, o tempo inteiro, é da construção da autonomia, né? E uma coisa que eu gostaria só para a gente fechar, né, com relação a esse momento, um recadinho para os pais, na verdade. Nessa fase da vida, né, como eu falei, é um momento de crise, que é perigo e oportunidade, é o momento da gente rever a nossa vida. Então, aqueles pais que passaram a vida em função dos filhos, tá, agora é hora de você olhar para a sua vida, tá? E se o seu filho não vai sair de casa, vai ficar na sua casa, né, porque ele não tem autonomia suficiente para isso, você também pode ampliar o seu espaço pessoal. Você pode ampliar a sua rede, né, estabelecer relações de parceria, para que você possa abrir um espaço para você, que isso, inclusive, evita que as pessoas adoeçam, tá, gente? O adoecimento, ele tem a ver com esse fechamento, muitas vezes, nesses papéis que ficam cristalizados. E a minha palavra final não é a saída que é o problema, é o manejo dessa saída ou dessa não saída que se torna a questão. Eu espero que vocês reflitam. Vamos fazer aquela sugestão de escreve sobre como essa nossa fala te tocou, se te mobilizou, se você lembrou de algum amigo ou amiga, né? Seja você jovem ou pais. E aí, tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Compartilha. You can count on me like 1, 2, 3.